Eu aprendi muito cedo que dentro da minha própria casa a palavra faxineira era usada como se fosse um insulto. Meu nome é Helena, tenho 24 anos e durante anos, meus pais fizeram questão de lembrar a todos que eu ganhava a vida limpando casas. Para eles, minha profissão era uma prova de fracasso. Naquela manhã de sábado, eu estava terminando de passar um pano na sala quando ouvi minha mãe conversando com meu pai na cozinha. Ela poderia ter sido alguém, minha mãe disse, mas escolheu limpar a casa dos outros. Parei por alguns segundos, segurando o pano nas mãos. Eu já tinha ouvido aquilo centenas de vezes, mas naquele dia doeu mais. Meu pai percebeu que eu estava ali e nem tentou disfarçar. Helena, você tem 24 anos. Até quando vai continuar vivendo disso? Respirei fundo. Eu trabalho, pago minhas contas. Não estou fazendo nada de errado. Minha mãe soltou uma risada curta. Trabalhar. Você chama isso de carreira? Eu não respondi. Era mais fácil ficar calada. O que eles não sabiam era que aquela casa aparentemente simples escondia uma parte da minha vida que eu nunca tinha contado a eles. Naquela época eu ainda fazia algumas faxinas pessoalmente, mas aquilo era apenas uma pequena parte do que eu fazia. Aos 19 anos eu havia começado limpando apartamentos em Niterói com um aspirador usado e uma bicicleta emprestada. Aos poucos consegui clientes, contratei 2 pessoas e comecei a administrar pequenos serviços de limpeza. 5 anos depois eu já tinha uma empresa registrada, funcionários e contratos que meus pais jamais imaginariam. Eu nunca contei, não porque tivesse vergonha, mas porque queria descobrir se algum dia eles seriam capazes de me enxergar sem saber quanto dinheiro eu ganhava. Naquela tarde, meus pais haviam convidado alguns parentes para um almoço em nossa casa. Minha mãe estava especialmente animada porque queria apresentar meu primo recém-chegado de São Paulo. Enquanto todos conversavam na sala, ela apontou para mim que estava servindo os pratos. Esta é minha filha Helena. Ela trabalha como faxineira. Algumas pessoas sorriram sem graça. Meu pai completou. É praticamente a profissão dela. Baixei os olhos e continuei servindo a comida. Então ouvi 3 batidas fortes na porta. Meu pai foi abrir. Um homem que eu nunca tinha visto entrou na sala segurando uma pasta preta. Ele olhou para meus pais, depois para mim. Seu rosto mudou completamente. E então ele apontou diretamente para mim e disse: Desculpem, mas acho que vocês estão cometendo um grande engano. Ela não é apenas uma faxineira. Ele fez uma pausa. Ela é a dona. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Eu fiquei parada perto da mesa, ainda segurando uma travessa nas mãos, tentando entender por que aquele homem estava falando de mim daquela maneira. Meu pai foi o primeiro a reagir. Dona de quê? Perguntou soltando uma risada nervosa. O homem não riu. Ele colocou a pasta preta sobre a mesa e olhou diretamente para mim. Da empresa que administra os serviços de limpeza de vários condomínios e propriedades comerciais desta região. Minha mãe franziu a testa. Helena não tem uma empresa. O homem virou lentamente o rosto para ela. Tem sim. Meu coração começou a bater mais forte. Eu conhecia aquele homem. Não pessoalmente, mas sabia quem ele era. Seu nome era Marcelo Andrade, diretor administrativo de um dos maiores grupos imobiliários de Niterói. Ele havia contratado minha empresa meses antes para cuidar de vários apartamentos e áreas comuns de seus imóveis. Eu nunca imaginei que ele apareceria na minha casa, muito menos naquele momento. Meu pai cruzou os braços. Você deve estar confundindo minha filha com outra pessoa. Marcelo abriu a pasta. Helena Martins, 24 anos, fundadora e proprietária da Horizonte Serviços Residenciais. Minha mãe ficou imóvel. Meu pai olhou para mim. Helena, eu coloquei a travessa sobre a mesa. É verdade. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios que eu já havia vivido naquela casa. Minha mãe parecia tentar reorganizar tudo o que acreditava saber sobre mim. Você é dona daquela empresa. Assenti. Meu pai soltou uma risada sem graça. Mas você limpa casas. Eu comecei limpando casas, respondi calmamente. Não significa que fiquei fazendo apenas isso. Marcelo abriu um sorriso discreto. Na verdade, ela praticamente não consegue mais fazer uma faxina pessoalmente. Hoje existem 48 pessoas trabalhando para a empresa dela. Minha mãe arregalou os olhos. 48. A mesma mulher que minutos antes havia chamado meu trabalho de vergonha agora não conseguia dizer uma palavra. Meu tio interrompeu.
48 funcionários. Marcelo assentiu. E isso é apenas a equipe fixa. Ela também administra contratos com condomínios, clínicas particulares e escritórios. Olhei para Marcelo, surpresa. Ele não precisava ter contado tudo aquilo, mas pela primeira vez eu não queria interrompê-lo. Meu pai passou a mão pelo rosto. Por que você nunca contou? Essa pergunta quase me fez rir, porque vocês nunca perguntaram. Minha mãe abaixou os olhos. Eu senti uma coisa estranha dentro de mim. Não era orgulho, não era vingança, era alívio. Durante anos eu tinha imaginado aquele momento de outra maneira. Eu imaginava que precisaria gritar, apresentar documentos, mostrar números e provar que eles estavam errados. Mas eu não precisei fazer nada. Um estranho entrou na nossa casa e contou a verdade por mim. Então Marcelo abriu a pasta novamente. E sinceramente, eu não vim aqui apenas para esclarecer quem ela é. Meu pai levantou os olhos. Marcelo tirou um documento da pasta e colocou sobre a mesa. Eu vim porque preciso conversar com a proprietária da Horizonte sobre um contrato que pode mudar completamente o tamanho da empresa dela. Dessa vez, até eu fiquei sem palavras. Meu pai olhou para o documento como se estivesse tentando descobrir onde estava a pegadinha. Que tipo de contrato? Perguntou. Marcelo puxou a cadeira e se sentou. Nosso grupo administra 16 condomínios em Niterói, além de 4 centros comerciais. Estamos procurando uma empresa capaz de assumir a limpeza e a manutenção básica de todos esses imóveis. Minha mãe finalmente encontrou a voz. E vocês querem contratar a empresa da Helena? Marcelo olhou para mim. Não apenas contratar. Estamos considerando ampliar o contrato atual para uma operação muito maior. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquele projeto estava sendo discutido, mas não esperava uma decisão tão rápida. Meu pai pegou o documento. Quanto vale um contrato desses? Marcelo sorriu. Inicialmente cerca de 2.400.000 reais por ano. A sala ficou completamente silenciosa. Minha mãe deixou a mão cair sobre a mesa. Meu pai releu o número 2 vezes. Eu não disse nada. Aquela quantia não tinha aparecido do nada. Era resultado de 5 anos acordando antes do amanhecer, respondendo mensagens de clientes de madrugada, treinando funcionários, resolvendo problemas e recusando oportunidades quando sabia que ainda não tinha estrutura suficiente. Quando comecei, eu limpava apartamentos pequenos em Icaraí. Depois consegui 2 clientes fixos. Em seguida, contratei minha primeira funcionária. Mais tarde, aluguei uma pequena sala comercial. Cada passo parecia insignificante quando acontecia, mas, olhando para trás, percebi que todos eles tinham me trazido até aquele momento. Minha mãe respirou fundo, mas por que ela nunca nos contou nada disso? Dessa vez Marcelo não respondeu. Eu respondi, porque todas as vezes que eu tentava falar sobre meu trabalho, vocês já tinham decidido o que ele significava. Meu pai ficou em silêncio. Eu continuei. Para vocês eu não era uma empresária. Eu era a filha que limpava casas. Minha mãe apertou os lábios. Helena, nós só queríamos que você tivesse uma vida melhor. Eu tenho. Minha resposta saiu tão tranquila que até eu me surpreendi. Eu construí a vida que queria. Minha irmã mais velha, Marina, que até então estava quieta, levantou os olhos. Eu sabia. Todos olharam para ela. Ela engoliu em seco. Eu sabia que a empresa era sua. Helena me contou há 2 anos. Minha mãe virou rapidamente para ela. Você sabia. Marina assentiu. E eu sempre achei incrível. Meu pai parecia ainda mais desconfortável. Então todo mundo sabia menos nós. Ninguém respondeu. Marcelo fechou a pasta. Na verdade, seus pais não são os únicos que desconhecem o tamanho do trabalho dela. Muitos clientes também acham que contrataram apenas uma empresa de limpeza. O que eles não percebem é que Helena construiu um sistema inteiro. Ele se levantou. Ela não vende apenas limpeza. Ela oferece confiança. Aquelas palavras me atingiram de uma maneira inesperada. Durante anos, meus pais fizeram parecer que limpar uma casa era algo pequeno. Naquele momento percebi que o problema nunca tinha sido o trabalho. Era a forma como eles olhavam para mim. Marcelo caminhou até a porta, mas antes de sair, parou. Helena, amanhã às 9 horas, nossa reunião continua. Eu assenti. Estarei lá. Quando a porta se fechou, ninguém voltou imediatamente para o almoço. Meu pai ficou olhando para mim. Então perguntou com a voz muito mais baixa. Quanto sua empresa vale hoje? Eu respirei fundo, e pela primeira vez decidi responder.
Hoje a empresa vale aproximadamente 8 milhões de reais, respondi. Meu pai ficou completamente imóvel. Minha mãe levou a mão à boca. Ninguém na sala parecia saber o que dizer. Mas naquele momento, eu percebi que não sentia a satisfação que imaginei sentir durante tantos anos. Eu não queria que meus pais ficassem impressionados com o valor da minha empresa. Eu queria que eles tivessem orgulho de mim antes de descobrirem esse número. Meu pai abaixou os olhos. Helena, eu não sabia. Eu sei. Eu realmente não sabia que você tinha chegado tão longe. Olhei para ele por alguns segundos. Esse sempre foi o problema, pai. Vocês nunca tentaram descobrir. Minha mãe começou a chorar silenciosamente. Ela se aproximou de mim. Eu sinto muito. Eu não respondi imediatamente. Ela continuou. Quando eu dizia que você era faxineira, eu achava que estava descrevendo sua vida. Hoje percebo que estava diminuindo tudo o que você construiu. Aquelas palavras fizeram meu peito apertar. Durante anos, eu tinha esperado exatamente aquele momento. Mas quando finalmente aconteceu, não senti vontade de comemorar. Apenas respirei fundo. Eu não tenho vergonha de ter começado limpando casas, falei. Foi aquele trabalho que me ensinou a ser responsável, pontual e a respeitar cada pessoa que trabalha comigo. Minha mãe segurou minha mão. Você tem orgulho de ser faxineira. Sorri, tenho orgulho de ter começado como faxineira. E tenho ainda mais orgulho de nunca ter tratado esse trabalho como algo inferior. Meu pai se levantou. Ele parecia diferente. Menor talvez, ou simplesmente mais humano. Eu estava errado. Foram apenas 3 palavras, mas eu tinha esperado por elas durante metade da minha vida. Ele me abraçou. Eu fiquei alguns segundos sem reagir, porque não estava acostumada a receber aquele tipo de carinho dele. Então retribuí. Na manhã seguinte fui à reunião com Marcelo. O contrato foi assinado algumas semanas depois. A Horizonte Serviços Residenciais cresceu ainda mais. Mas uma coisa mudou dentro de mim. Eu parei de esconder o que fazia. Quando alguém perguntava minha profissão, eu respondia com tranquilidade. Sou empresária e comecei minha carreira como faxineira. Meses depois, minha mãe passou a contar minha história para as amigas. Meu pai começou a apresentar minha empresa com orgulho. E eu nunca pedi que eles fizessem isso. Porque no fim a maior vitória não foi o contrato de 2 milhões e 400 mil reais. Também não foram os 8 milhões de reais que minha empresa passou a valer. Foi entrar naquela sala anos depois e perceber que eu já não precisava provar nada para ninguém. Meus pais finalmente descobriram quem eu era. Mas eu havia descoberto muito antes. Eu não era apenas a filha que limpava casas. Eu era a mulher que começou com um aspirador usado, trabalhou quando ninguém acreditava nela e construiu, com as próprias mãos, uma empresa que empregava dezenas de pessoas. E talvez aquela tenha sido a verdadeira resposta para todas as vezes que me perguntaram se eu não queria ser alguém na vida. Eu já era alguém. Só precisei parar de esperar que eles